Olá, vamos falar agora a respeito sobre socialização. Primeiramente, vamos ver o que é socialização, seu conceito, os processos pelo qual ela ocorre e alguns de seus principais teóricos e colaboradores. Primeiramente, sobre o conceito de socialização, o que vem a ser socialização? De acordo com o conceito, socialização é o processo pelo qual as pessoas aprendem as atitudes, valores e condutas apropriadas para o seu ajustamento em determinada cultura. Ou seja, quando a pessoa nasce, ela já nasce em determinado ambiente em qual ela vai ter que se adaptar às normas já pré-estabelecidas pela sociedade ou grupo social. Diferentemente dos outros animais irracionais, quando o ser humano nasce, ele já está predisposto a viver em sociedade, ou seja, se uma criança nasce aqui no Brasil, ela vai aprender as culturas, os valores, os dogmas do nosso país. Se uma criança nasce nos Estados Unidos, ela vai aprender outras coisas diferentes, como a língua, que já muda para o inglês e não mais o português. Os valores também são totalmente diferentes dos brasileiros. Vamos ver outro fator bem importante. A socialização cria as qualidades socioculturais essenciais para a nossa adaptação e incorporamento dos elementos na sociedade em qual devemos viver. Ou seja, de acordo com a socialização, a gente vai agregando valores no decorrer da nossa vida, que cada patamar da nossa vida a gente vai adquirindo novos conhecimentos e assim evoluindo socialmente e socioculturalmente, ou seja, a gente vai adquirindo as culturas do povo já existente nessa sociedade, que vai ser nada mais do que a reprodução daquilo que já foi feito anteriormente. A sociedade ela é exterior ao indivíduo e exerce sobre ele forte coerção. Esse é um pensamento de Emile Durkheim, ou seja, ele acredita que o indivíduo ele tem que coexistir com a sociedade, mas a sociedade impõe sobre estes indivíduos regras, valores e condutas já pré-estabelecidas, ou seja, esse indivíduo ele não consegue romper essa base já pré-estabelecida. Ou seja, um indivíduo, por exemplo, ele obedece uma série de leis impostas pela sociedade e não tem o direito de modificá-las. Durkheim estudava a sociedade definindo ela como fatos, ou seja, cada fato social era uma coesão e essa coesão gerava as regras sobre a sociedade. Um indivíduo que ultrapassasse essas regras ou desafiasse elas de certa forma, eles classificavam isso de forma normal e patológica, ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, o uso da maconha é algo ilegal, mas lá em outro país é algo liberado, ou seja, a pessoa usa se quiser ou não. Mas já que na lei imposta pelos brasileiros, ou pelo governo do Brasil, é algo totalmente inaceitável, se tornando uma droga ilícita. Um fato também que ocorre aqui do Carmo separa os fatos sociais por patológicos e normais, ou seja, um fato social ele pode ser aceito pela sociedade de certa forma, se tornando comum ou normal, mas não que seja bom, e pode se tornar patológico, quando ele atinge uma grandiosidade muito elevada. Um fato normal, por exemplo, seria a prostituição no Brasil. Ela ocorre de forma quase que corriqueira, mas sendo que é aceito pela sociedade de certa forma, mas não é atualmente, como eu posso dizer, algo legal, mas ocorre. Então esse fato se torna um fato social comum, porque ocorre em vários casos, mas não deixa de ser um fato aceito totalmente. E um fato patológico é um fato que ocorre de forma restrita e que atinge de certa forma a sociedade que ela não pode se recuperar daquele sofrimento. Agora eu vou falar a respeito do isolamento social. Bem, o isolamento social é um fenômeno sociocultural que denota a falta de interação entre indivíduos. Nesses casos, as pessoas deixam de participar de atividades em sociedade de forma voluntária e de forma involuntária. Involuntária e forma involuntária. No entanto, as experiências são realizadas ao longo da vida e não é de genética, é ao longo da vida as pessoas são influenciadas. Bem, os problemas que podem causar o isolamento social é a baixa estima, comportamentos antissociais, agressividade, desenvolvimento de patologias. Eu vou falar alguns casos de isolamento social que ocorreram pelo mundo. Bem, um deles é da menina Ana, nascida em 1932, na Pensilvânia, filha de uma mulher
solteira, mentalmente perturbada. Bem, ela vivia com um pai muito rigoroso. Ele é inconformado com a condição de seu pai, permitiu que a menina ficasse na casa com ele por 6 meses. Ana ficou a cargo de entidades sociais, mas por falta de recursos decidiu voltar à casa dos pais. Então, a mãe de Ana deixou uma despensa oferecendo a ela apenas leite para mitigar sua fome. Assim, a menina permaneceu sem praticamente nenhum contato com outros seres humanos durante todo esse tempo. Depois desse longo tempo, a menina não conseguiu fazer mais gestos, falar com as pessoas do jeito certo que é para falar. Outro caso específico foi da menina Isabelle. Ela também é filha de uma mãe solteira. Ela passou durante seus primeiros anos de vida, ela viveu em total reclusão no quarto. Durante o período, tinha contato unicamente com sua mãe, que era surda. Quando a menina foi encontrada, ela não sabia falar, conseguia apenas emitir alguns sons roucos. A comunicação com sua mãe era feita apenas por gestos. Os especialistas desenvolveram então um treinamento sistemático para auxiliar ela no relacionamento humano e na socialização. Após alguns dias, Isabelle fez a primeira tentativa de verbalização. Em pouco mais de 2 meses, ela conseguiu falar algumas frases. E com 14 anos, ela já estava na 6ª série e mostrava-se bem ajustada à nossa língua. Outro caso também que é recente é de Jenny, uma menina que não podia se mover, era deixada num quarto ao qual praticamente não chegava estímulos auditivos ou visuais. Seu pai não falava com ela, apenas imitava latidos e rosnados de cão. Foi descoberta em 1970. Com a idade de 13 anos, mostrava-se capaz de entender apenas algumas poucas palavras e seu desenvolvimento mental era de uma criança com 1 ano de idade. Bem, este caso foi muito estudado por linguistas, que viram nele uma excelente oportunidade para testar hipóteses acerca das bases biológicas da linguagem, tendo proporcionado o surgimento de vários livros com os de Susan Curtis. Resta, no entanto, que a natureza humana não surge no momento do nascimento. Nossas experiências sociais é que influenciam o que nós nos tornamos. A herança genética capacita-nos a aprender o comportamento humano, até mesmo direcionar este aprendizado. Mas a capacidade humana mais básica, como discriminações, ver, usar gestos, conversar e reagir aos outros, até em grande parte aprendidas. A gente aprende essas coisas ao decorrer do tempo. Essa interação é que influencia o desenvolvimento das capacidades que nos permite participar da vida em sociedade e que constituem a socialização. Bem, agora eu vou falar a respeito da teoria de desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, que foi um grande estudioso da socialização. Bem, Erik Erikson nasceu em 1902, morreu em 1904. Ele era um estudioso de Freud. Ele construiu uma teoria acerca do processo de socialização ao longo da vida. Para Erikson, o desenvolvimento psicológico depende da interação da pessoa com o meio em que a rodeia e ocorre através de estágios. Erikson define 8 estágios, cada um caracterizado por uma crise de identidade. Essas crises são estruturadas de forma tal que, a sair delas, a pessoa sai com o ego mais fortalecido ou mais frágil, depende, de acordo com a sua vivência e conflito. Se tudo ocorrer bem, o processo de maturação das pessoas encontra formas positivas de solução dos problemas a cada novo estágio. Mas se a pessoa encontrar dificuldade no ajustamento, as demandas sociais poderão apresentar sintomas psiquiátricos. Bem, vou falar o primeiro estágio. O primeiro estágio, que é o da confiança e da desconfiança, ocorre dentro do primeiro ano de vida, aproximadamente. A criança adquire ou não uma segurança e confiança em relação a si próprio ou ao mundo.
é o mundo que a rodeia, através das relações que tem com a mãe. Se esta relação é de segurança e suas necessidades são satisfeitas, a criança terá a melhor capacidade de adaptação às situações futuras e às pessoas e aos papéis sociais. Mas se a mãe não responde às suas necessidades, a criança poderá desenvolver temores, sentimentos de desconfiança, que poderão refletir em relações futuras. Então, esse foi o primeiro estágio. Bem, o segundo estágio, que é da autonomia, da vergonha e da dúvida, dá-se a partir da passagem para o segundo ano de vida, e vai até aproximadamente os 3 anos. A criança pode controlar suas ações, deparar-se com a possibilidade de conflito, pois o estágio caracterizado pela condição entre a vontade própria e as regras sociais, que a criança tem que começar a integrar. Se a criança experimentar sucesso e esforço para aprender, desenvolverá um senso de autonomia, de autocontrole, mas se fracassar em muitas situações de aprendizado, renderá a revelar insegurança e experimentar a vergonha. Bem, o terceiro estágio, iniciativa e culpa, ocorre entre os 4 e 5 anos aproximadamente. A criança adquire a capacidade de distinguir entre o que pode e o que não pode. Pode compreender, pode ter impulsos agressivos, pode se expressar de formas construtivas, como a competição em jogos e no uso de brinquedos. Se bem resolvida esta fase, a criança apresentará uma sensação de responsabilidade, autoconfiança e orgulho. Caso contrário, apresentará uma sensação de fracasso e culpa. Bem, o quarto estágio é da engenhosidade e da inferioridade. Ocorre na idade escolar anterior à adolescência. A criança aprende que é capaz de fazer coisas, de realizar tarefas. Se a criança se der bem em grupos e organizações fora da família, principalmente na escola, passará a se sentir laboriosa, mas se não for bem sucedida, desenvolverá uma sensação de incapacidade. O quinto estágio da identidade e confusão de identidade, corresponde ao período da adolescência. É nesse estágio que a criança adquire uma identidade psicossocial. Ela passa a ter consciência de sua singularidade, seu papel no mundo. Se o adolescente conseguir estabelecer relações de singularidade, experimentar sucessos a ponto de ver uma pessoa com habilidades e atributos, tenderá a apresentar uma identidade estável. Se, porém, as relações e experiências forem pelo fracasso, o adolescente enfrentará confusão de identidade. O sexto estágio, intimidade e isolamento, é o da maturidade, que ocorre entre os 20 e os 40 anos, aproximadamente. Neste estágio, e agora adulto, procura estabelecer amizades e relacionamentos sexuais e outras relações profundas com pessoas. Se a pessoa conseguir desenvolver relacionamentos estáveis e positivos, terá capacidade para intimidade, mas se esses relacionamentos não se desenvolver, pode ocorrer uma sensação de profundo isolamento. O sétimo estágio, penúltimo, geração e estagnação, vai dos 40 aos 65 anos, aproximadamente. É caracterizado pela criação e orientação das gerações seguintes. Se os adultos se sentirem bem sucedidos na família e no trabalho na comunidade, experimentarão o prazer de ter criado algo, de ter convivido para o bem-estar dos outros. Pois uma fase de afirmação pessoal no mundo, da família e do trabalho, desenvolvimento da virtude e do cuidado. Este estágio é mal ultrapassado por adultos e não tem interesse em guiar as gerações seguintes, os quais podem ser levados à estagnação. Bem, o oitavo e último estágio é da integridade e desespero. Ocorre a partir dos 65 anos, quando os idosos conseguem encontrar o significado e refletir sobre suas próprias vidas.
experimentam a sensação de integridade e esperança. Bem, eu vou falar sobre o conceito do refletido de Charles Horton Cooley. Bem, enquanto tudo cai, ele vê a sociedade como exterior ao indivíduo. Charles entende que o indivíduo não deve ser tratado separadamente. Então daí surge a teoria do refletido, que é como a sociedade nos vê. Bem, a partir da teoria, ele diz que no decorrer da nossa vida cotidiana, nós vamos nos conscientizar da imagem que os outros têm de nós e ser capaz de interpretar os sentimentos que a pessoa encontrou em nós. Na teoria do Charles Horton, diz que a nossa autoimagem é o reflexo de como os outros nos veem e de como acreditamos que os outros nos veem. Então, assim, as pessoas elas atuam como os espelhos no qual nos vemos refletidos. Então, por exemplo, quando os professores nos elogiam, achamos que somos talentosos ou importante quando nossos pais se preocupam com nós. Então, assim, nós vamos moldando a nossa autoidentidade. Segundo o Cooley, o nosso processo de formação do refletido se dá em 3 estágios, que são eles. Primeiro, nós nos imaginamos como as pessoas nos veem. Depois, nós nos imaginamos como os outros nos avaliam. E, finalmente, desenvolvemos uma sensação a nosso respeito com base nessas impressões. Bem, agora eu vou falar sobre a teoria do self do George Herbert Smith. Com base na teoria dele, self é a parte da personalidade do indivíduo composta pela autoconsciência e pela autoimagem. Para mim, o self não é uma parte do corpo humano. Então, para ele, o self se desenvolve com base na experiência social, ou seja, na interação com os outros. Segundo o mídia, a chave do desenvolvimento do self consiste em aprender o papel dos outros, em que implica na sucessão dos estágios, que são elas. O primeiro é denominado o estágio da atuação e vai até os 2 anos de idade, que é a primeira fase da infância. Nesse estágio, a criança é capaz de fazer uso dos gestos e assumir um papel, mas uma coisa de cada vez. O segundo estágio é denominado estágio do jogo. Corresponde à segunda fase da infância, que vai dos 3 aos 6 anos. Nesse estágio, a criança ela faz uso da língua e assume diversos papéis. Ela também tem maior capacidade de pensar e maior autoconsciência de si. O terceiro estágio é denominado estágio do outro generalizado, que corresponde à faixa etária da infância, que vai dos 7 aos 12 anos aproximadamente. Ela inicia quando a criança adquire as habilidades básicas para se inserir na sociedade. Neste estágio, as crianças são capazes não apenas de fazer uso da língua e capacidade de pensar, mas também elas têm senso de perspectiva, que são elas, crenças, normas e valores. Agora iremos falar aqui um pouco sobre o Jean Piaget, que foi para a educação ele foi bastante importante. Ele foi um especialista em psicologia evolutiva e dedicou seus estudos à epistemologia genética. Bem, Jean Piaget desenvolveu a teoria psicogenética. Essa teoria ela possui como foco principal o indivíduo no seu processo de construção de conhecimento. As crianças, segundo essa teoria, elas aprendem a pensar passando por alguns estágios de desenvolvimento. Na primeira fase, que é de 0 a 2 anos, a criança conhece o mundo, ela não utiliza a linguagem, ela vai começar a explorar o meio ali físico onde ela vive, através de seus esquemas motores. Ela vai desenvolver a consciência do próprio corpo e vai diferenciando do mundo externo. Nesse estágio, a criança é mais dependente do pai e dos seus responsáveis, assim dizendo. Na segunda fase, que é dos 2 a 7, a criança ela vai desenvolver a linguagem, ela vai se tornar capaz de simbolizar, né? É nessa fase onde a criança vai estar mais espontânea, ela vai agir independente do adulto. Como eu já falei, nessa fase que ela vai começar a falar. A terceira fase é dos 7 aos 11 anos. Nesse estágio, ela vai passar a compreender as relações entre as coisas, pode considerar o pensamento do outro
pois é nessa fase que ela vai começar a vencer o egocentrismo, ou seja, ela vai aceitar ouvir o pensamento do seu amigo, do seu colega, não vai querer ver ali o seu como principal, como somente o seu verdadeiro. E por fim, o quarto estágio, que é dos 11 aos 16 anos. É nessa fase que ela vai passar a chegar a conclusões por meio de hipóteses. Um exemplo. Esta faca, digamos que aqui é uma faca. Esta faca é afiada. Logo, se eu passar o meu braço, eu vou me cortar. É nessa fase que, digamos que começa a ficar as coisas mais difíceis até na escola, né? É essa fase que vai aparecer o X, as letras aí, que algumas pessoas acham difíceis, né? Na matemática. Jean Piaget diz que a interação social é de sua importância para a formação do pensamento da criança. Pois se houver um isolamento social, a pessoa for colocada, isolada para aprender determinada coisa, ela não vai conseguir viver bem quando for para a sociedade, pois ela não estará acostumada com tudo isso. E assim, é de suma importância que haja interação social para melhor aperfeiçoamento dessa teoria. O Piaget foi tão importante que as suas teorias continuam sendo estudadas e aplicadas até hoje. Piaget concebe o homem como sujeito ativo dentro do processo de aprendizagem, por entender o conhecimento como resultado da interação homem-meio. Ao relacionar-se, o homem não se dispõe de sua condição de sujeito ativo. A interação social, que sai a cada momento de nossas vidas, ela passa a ser o elemento definidor de nossas ações, de nossos comportamentos sociais. Por isso, Jean Piaget especifica a importância da interação social, né? Para que o indivíduo se relacione com os seus semelhantes, porém de forma equilibrada, para que haja uma melhor aprendizado das pessoas em relação aos conhecimentos adquiridos. Bem, agora eu vou falar de Kohlberg. Kohlberg basicamente pegou a teoria do Piaget e acrescentou mais coisas, melhorou, digamos assim, no seu conhecimento. Ele desenvolveu a teoria do desenvolvimento moral, né? Um resultado do processo ativo que envolve o desenvolvimento de certas capacidades cognitivas, juntamente com a exposição de modelos de experiência social. Piaget foi o primeiro pesquisador a tratar sobre o desenvolvimento moral, né? Esse processo de socialização no desenvolvimento moral. Então, a partir disso, Kohlberg adicionou ali a sua teoria, impondo o que ele chama de cognitiva evolutiva, com 6 estágios do conhecimento. Primeiro vem a orientação, que é a questão da obediência. A educação vai ser com base na punição, ou seja, muitas pessoas, elas muitas vezes respeitam os seus pais por terem medo, e não por justamente um respeito assim de autoridade. O segundo estágio é o instrumental, que é feito para a educação nesse estágio é feito para satisfazer a todos, a maioria, a criança é educada para satisfazer outras pessoas. Depois tem o terceiro estágio, que é a moralidade do bom menino, ou seja, a pessoa é educada para ser um exemplo. Muitos pais usam muitas vezes um filho ou um sobrinho, algum parente, para usar como exemplo para o seu outro filho ou seu outro parente. Um exemplo, tipo,
Olha, seu irmão fez faculdade, faz faculdade também. Seu irmão é formado nisso. Seu irmão é estudioso. Então, é nesse sentido. Bem, agora temos o quarto estágio, que é a moralidade da autoridade e manutenção da ordem. Ou seja, nesse estágio, as ações são orientadas para manter a ordem social. A pessoa é educada para respeitar a autoridade, respeitar o pai, ou o professor, ou outra pessoa com mais autoridade. Nesse estágio da moralidade do contrato, a pessoa vai aprender sobre seus direitos individuais e sobre as leis, a respeitar as leis, a ver os seus direitos e assim por diante. E no último estágio, que é o de princípios individuais, de consciência, esse estágio vai trabalhar com a lógica, de acordo com a consciência de cada um, pois há pessoas com pensamentos diferentes. Aqui a criança vai poder pensar por si próprio através da sua própria consciência, dos seus próprios pensamentos. Ela não vai mais depender do seu pai, como é lá na teoria de Piaget, dos 0 aos 2 anos. Nesse estágio aqui em Kohlberg, ela já vai estar pensando por si própria. A respeito da teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Para Freud, ele acredita que o desenvolvimento da personalidade humana ela apresenta 3 componentes: o id, o ego e o superego. O que seria o id? O id diz respeito à nossa parte irracional, a parte pulsional da nossa personalidade, a parte instintiva, o que popularmente a gente diria o nosso lado animal. Ela se guia unicamente pela necessidade de prazer, de satisfazer as nossas necessidades e pela busca de prazer, como, por exemplo, sexo ou digamos que a pessoa vê alguma coisa na rua e deseja aquilo. O ego, ele tem um papel fundamental de justamente frear esses desejos imediatistas do id, ou seja, ele sabe o que o id quer, mas ele vai buscar maneiras de satisfazer aquilo de uma forma menos imediatista, meios de satisfazer aquelas vontades do id. O ego, o superego, diz respeito à nossa parte moral, é aquilo que a gente adquire da sociedade, são as regras, são o que a gente pode ou não pode fazer. Por exemplo, se uma pessoa está na rua e ela deseja ter relações sexuais, o id apresenta esse desejo, ele lança o desejo, eu quero praticar, quero satisfazer minhas necessidades sexuais. Já aí o superego, ele tem o dever de falar, olha, aqui não é lugar, aqui não é hora, a gente não pode fazer aqui porque vai causar um choque na sociedade, um choque de realidade nas pessoas. O ego também diz respeito a o que a gente conhece popularmente como o amor próprio. É aquele desejo de ser sempre o melhor, aquele desejo de se sentir melhor do que os outros, sentir necessidade de ter algo a mais, de mostrar algo para as pessoas. O ego, ele nos mostra o mundo de uma forma mais realista, não uma forma como o id vê. Vou dar um exemplo de como esses 3 componentes agem juntamente. Primeiro, digamos que existe uma pessoa tá num domingo ensolarado de praia e na manhã de segunda ele tem que ir para o trabalho e o id vai e fala, olha, a gente tem trabalho amanhã, mas a gente pode ficar, cancela a reunião, cancela tudo que a gente tem para fazer amanhã e vamos ficar aqui. O ego, ele tem o poder de frear, ele tem o poder de aconselhar o id, falar, olha, a gente tem trabalho amanhã, se a gente não for, a gente vai pegar falta, talvez vai causar um desconto no nosso salário. E o superego tem um poder de dizer a moral, tipo, quais são as consequências daquela falta, seja por corte de salário ou até mesmo uma possível demissão. Outro exemplo diz respeito à vida amorosa. Digamos que um rapaz, ele avista uma garota e ele se interessa por ela. O id, na hora, ele vai querer, olha, eu achei aquela menina bonita, a gente tem que ter ela, eu quero essa menina. Daí o ego vai dizer, olha, não é assim, primeiro para a gente ter ela, a gente vai ter que fazer acontecer alguns processos. Primeiro, a gente vai ter que conhecer ela, segundo, a gente vai ter que saber que tipo de coisa que ela gosta, que tipo de série ela gosta.
que tipo de música talvez, tudo a respeito, o máximo que a gente puder saber a respeito dela para a gente poder tentar conversar, ter alguma coisa para conversar com ela. O superego, ele vai dizer a parte moral, ou seja, ele vai dizer, olha, você pode ganhar um não e você tem que aprender a lidar com isso. Você também não pode obrigar ela a te querer, não pode obrigar ela a fazer o que você bem entende. Você também tem que procurar um jeito de não atrapalhar ela, ver o que ela faz, se essa relação não vai prejudicar na vida estudantil, na vida de trabalhadora dela. Bom, falaremos a respeito dos agentes de socialização. O ser humano, desde quando ele atinge uma certa maturidade, ele busca fazer parte de alguns grupos sociais. O ser humano ele tem essa tendência de querer estar próximo de outras pessoas, de fazer parte de um grupo. E a partir de 5 anos, quando a criança já começa a desenvolver essa ideia de querer fazer parte de um grupo, ela vai buscar. E primeiro agente de socialização da criança é a família. A família dentro de casa, a criança vai aprender a aprender pelo método do espelhamento, da aprendizagem com os pais, vai fazer aquilo que ela vê que os pais fazem, né? Tipo, gestos ou como comer, o que deve se comer dentro de casa. O segundo agente de socialização da criança é a escola. Na escola ela vai lidar com outras crianças, vai lidar com professores, vai tentar fazer parte de algum grupo ali, seja ele por gosto de, tipo, algumas crianças gostam de desenhar, outras crianças gostam de brincar de futebol. O terceiro agente de socialização diz respeito aos pares, né, ao casal, tipo, namorado, namorada. A pessoa não vai mais se espelhar naquilo que ela vê dos pais ou naquilo que ela vê na escola. Ela vai buscar uma pessoa, um companheiro amoroso. Bom, e assim, depois vem o casamento, depois vem a própria família, a minha própria família, não mais dos meus pais, mas a partir do momento que eu me torno um pai, eu vou passar os meus conhecimentos para o meu filho e assim sucessivamente. Também temos nosso ambiente de trabalho. Na sociedade moderna, a gente ingressa no mercado de trabalho, confirma o status de adulto, a gente procura uma maneira de se sustentar. A gente começa agora a planejar a nossa vida, de como eu vou ter minha casa, como eu vou manter minha casa, como eu vou manter minha família. Bom, e esses são os principais agentes de socialização. Esses estudiosos abordam a socialização como um meio de desenvolvimento da identidade de cada indivíduo. E isso é possível através da interação entre os membros da sociedade a qual eles pertencem. O que esses estudiosos têm em comum é que em todas essas teorias, o processo de socialização ocorre de forma gradual. Para cada parte da vida, os seres humanos vão adquirindo novas formas de conhecimento e adaptando a novas regras da sociedade. Pois a socialização é um processo de aprendizagem social e cultural, que isso vai se estender por toda a vida. A teoria psicanalítica de Freud, ela vai conciliar as influências de fatores inatos e ambientais do comportamento humano. Freud afirma que as experiências da infância têm grande influência na personalidade adulta. Quando a criança nasce, ela já vem com seus impulsos instintivos, e ele vai dividi-los em 5 fases universais do desenvolvimento, que também são chamadas das fases psicossexuais, que é a fase oral, anal, a fálica, a fase da latência e a fase genital. Então, o processo de construção da personalidade do indivíduo, ele envolve os conflitos desse indivíduo, que quer satisfazer tanto os seus impulsos instintivos, quanto o mundo social, que em primeiro caso está a família, que é quem vai restringir esses desejos. E isso é o que vai orientar
a formação da personalidade desse indivíduo. As igrejas também têm seu papel no processo de socialização. Elas são um dos agentes da socialização secundária. Elas têm grande importância na conservação e implementação de valores éticos e morais. E estes são os aspectos essenciais para que facilitam a integração do indivíduo em um grupo, que faça com que ele se reconheça como um ser social. O Estado ele também pode ser considerado um agente de socialização, uma vez que ele constitui-se de um ambiente de pessoas que são influenciadas por grupos sociais e que transmite uma mistura de normas e valores. Os países são grandes grupos sociais e em cada um deles há outros grupos sociais que influenciam as pessoas com determinadas normas e regras que se caracterizam como comuns daquele lugar, daquele país.